Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa, esse centro espírita Lemana, que nos acolhe neste momento para que a gente possa compartilhar essa doutrina que traz mensagens doces para os dias amargos que estamos vivendo. Então, a nossa alegria em compartilhar essas lições, e hoje nós temos do Evangelho, mais uma vez, lei de destruição, os flagelos destruidores, conforme já está aí nessa página do slide. Este tema nós vamos contextualizar diante da nossa vida, para que a gente, dessas lições, possamos tirar algum proveito para vivenciar não apenas o momento, mas os momentos que ainda virão diante das nossas vidas. Então, vamos passar para esta imagem que nós estamos observando aí, e uma expressão da doutrina espírita que diz: o Espiritismo levanta o véu sobre os mistérios, consolando os aflitos da terra, que somos nós, desvendando uma causa justa a todas as dores que nós passamos. Com isso, nós estamos falando que antes da doutrina espírita, muitas coisas da realidade espiritual eram consideradas mistérios. Mistérios esses que nos afligia. A doutrina espírita, à medida que ela vem nos esclarecendo diante dessas situações, ela vem consolando esses aflitos da terra que somos nós, como o exemplo, esta que nós estamos passando agora, desvendando uma causa justa a todas as dores. Então, observe que ninguém neste mundo, dirá Joana de Ângeles, ninguém passará por este planeta sem as dores, pois são elas que modificam a nossa estrutura que caminha na direção da felicidade. Então, nós queremos ser felizes. Para a felicidade, é necessário que a gente dilua do espírito imortal os comprometimentos que nós fizemos em vidas passadas, para que a gente, então, caminhe. O Evangelho fala que essas dificuldades ele chama de porta estreita, ante a porta larga, que são as nossas paixões materiais. As nossas paixões materiais, dirá o Evangelho, não nos leva à felicidade, porque a gente acaba se comprometendo ainda mais. A porta estreita, as dificuldades, as dores, nos levam na direção da felicidade, porque então nós estamos pagando os nossos débitos contraídos em vidas passadas, e uma vez pagos os nossos débitos, naturalmente nós respiramos mais felizes. Esse é o significado desta imagem, levantando o véu, como diz o Evangelho, para avistar o mundo espiritual, o outro lado da vida, que muitas vezes a gente desconhecia. Dito isso, nós trouxemos aqui para lembrar os nossos flagelos destruidores, nós estamos mostrando, então, algum deles que já assolara a humanidade, como, por exemplo, a peste negra, que matou naquela época
uma faixa de 200 mil pessoas na Europa. Por que a gente está falando de Europa? Porque este momento que estamos passando também ficou concentrado esse número exorbitante de desencarnação. Com isso, trouxemos ainda como contexto histórico a varíola, que passou mais ou menos 3 anos matando e causando as dores que a gente passa por hoje, a cólera, a gripe espanhola, H1N1, chamado de gripe suína, e hoje vivemos o Covid-19. Eu estou só mostrando aqui, fazendo uma contextualização histórica, para que a gente lembre que a humanidade já passou também por dificuldades muito maiores do que essa que estamos passando agora. E Deus, na sua infinita bondade, nunca nos desamparou. Naquela época, demorou, por causa dos esclarecimentos da humanidade em compreender, a própria pesquisa médica demorou muito mais, como no caso da varíola, uma faixa de 3.000 anos, vocês já imaginaram o que é isso? 3.000 anos para começar a chegar a vacina. Qual é a forma que Deus prova a sua companhia no lado de nós, da humanidade, dos seus filhos, quando ele, através da espiritualidade, se une mentalmente com aquele que pesquisa o remédio ou a vacina para as nossas enfermidades? Mas devemos ter a consciência que tudo que nós passamos são consequência das nossas imprevidências. Deus, acima de tudo, ele rege a nossa vida, a nossa caminhada, nos auxiliando sempre. Tudo que ele quer para nós é a alegria, a felicidade. Então, vamos buscar na questão 728 do Livro dos Espíritos, nessa seguinte questão. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: a destruição é uma lei natural? Não estamos falando de flagelos? Então, esses flagelos, essa destruição, como Kardec perguntara aos espíritos benfeitores da humanidade, ele vai responder: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Olha a resposta dos espíritos superiores. E ainda chama atenção, na pergunta de Kardec, quando ele diz assim: o que chamais, o que nós estamos chamando de destruição, é apenas, na visão da vida espiritual, transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos, que somos nós, fazemos parte da família humanidade. O que para nós olhamos para o corpo morto, aquele que desencarna, a vida espiritual superior olha para a transformação, para esse renascimento, para essa regeneração que o planeta necessita passar. Mas na frente da questão 728, dirá ainda os espíritos superiores que a morte chegue por flagelo ou por outra causa, não se pode escapar quando a hora é chegada. Nos flagelos parte um número maior ao mesmo tempo, mas todos nós devemos retornar à pátria espiritual. Por que vai mais rápido? Por que vai gente mais, assim, maior número mais assim, de imediato nos flagelos? Para que a renovação seja mais rápida também. E quando está indo aos poucos, como ele fala, também a regeneração passa a ser mais lenta. Mas hoje, o nosso planeta tem uma necessidade urgente
de fazer mudanças, transformações, porque o nosso planeta Terra está encaminhando para um mundo de regeneração, subindo, evoluindo na hierarquia dos mundos. E nós devemos acompanhar essa exigência. Para que o planeta evolua, é preciso que nós também evoluamos juntamente com ele. É assim o procedimento, quando estamos falando desses flagelos, nós olhamos naturalmente para os números assustadores, para os nomes, porque nos cobram do sentimento, do amor, daquelas pessoas que convivem com a gente, das pessoas que são caras para a nossa vida, e aí a gente, naturalmente, nós lamentamos a questão, mas há uma necessidade que a gente precisa compreender dessa evolução, dessa transformação do nosso planeta. Na questão 737, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, também no livro dos Espíritos, com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha a pergunta que Kardec faz. Mas por que Kardec usa a palavra castiga? Porque a humanidade entendia que Deus castigava todas as vezes que o homem sofria. Há uma proposta em Kardec trazer esta orientação não apenas das respostas, mas dos termos que nós utilizamos quando nos referimos ao Pai misericordioso. Então, os espíritos superiores respondem para fazê-la progredir mais depressa. A humanidade progride mais depressa quando ela colhe, quando ela passa pelas consequências das suas próprias imprevidências. No desdobramento dessa questão, Helena diz assim: a destruição, então, é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Isso no desdobramento da questão 737, e os espíritos respondem: sim, é necessário para a regeneração moral desses espíritos? Pergunta Kardec. E os espíritos superiores respondem: sim, evolui mais rápido, o que exigiria séculos para o aprimoramento moral do nosso planeta. Tem a observação, na mesma questão ainda, quando diz assim: a lei de causa e efeito, esta lei que nós vivemos, esta lei que hoje passamos do Covid-19, ele está dizendo que nós não colhemos nada mais, nada menos do que nós plantamos. A humanidade, ela colhe o que plantou, tanto quanto nós, na nossa individualidade, só passamos por situações que nós estamos também colhendo. Então, ele vem trazer essa reflexão a respeito da lei de causa e efeito, que é aquela através da qual Deus fez no passado, ele faz no presente e fará de cada um de nós responsáveis pelos nossos atos que cometemos diante da vida. Então, este momento que nós estamos compartilhando, buscando na doutrina espírita o alento para a vida que estamos passando agora, a necessidade da compreensão, isso ajuda a gente a passar mais rápido por este momento. Quando nós nos resignamos, nós passamos a atender uma espiritualidade superior, que precisa das nossas energias, dos nossos pensamentos,
para manipular e fazer com que este momento passe mais rápido diante da nossa vida. Quando nós nos revoltamos com uma atitude que é divina, da paternidade divina, isso gera um mal-estar e uma energia negativa. Essa energia negativa, por assim dizer, ela passa a demorar mais o momento que estamos passando. Não é para fazer apologia ao sofrimento, mas é o momento que todos nós, como diz o Evangelho, no passado, no presente e no futuro, iremos passar com certeza diante dessa vida. Ninguém, como eu falei no início, Joana de Ângeles dirá nos seus livros, ninguém passa por esta vida inalterável pela dor. Nós iremos sofrer as consequências da dor, porque é a forma de diluir os nossos débitos, de drenar do espírito imortal todos os débitos que nós contraímos. A dor, a lágrima, ela é exatamente a forma que Deus utiliza para que a gente dilua as nossas dívidas e a gente volte amanhã de onde viemos, regressando à pátria espiritual, mais aliviado, mais consciente de que quando nós chegamos. É assim que esses espíritos que estão desencarnando, eles saem com a sua missão cumprida. Quem gosta? Ninguém gosta. Ninguém aceita. Todos nós sentimos, choramos a dor, mas há uma necessidade diante da própria vida. A exemplo, quando Jesus foi fazer a prece do horto, a oração do horto, ele disse: Pai, tu podes afastar de mim este cálice, que era a crucificação. Esperou alguns instantes, não houve como que não houvesse resposta positiva desse pensamento de Jesus, mostrando para nós as nossas dificuldades. Então, o que é que ele diz complementando? Seja feita a vossa vontade. Nós também, de posse deste momento das nossas cruzes, ou da cruz que cada um de nós carregamos, quando olhamos e não temos outra saída, diremos as mesmas palavras que Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade. Isso permite a cada um de nós ter um jugo mais leve, como ele ensina. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Aí é que está o significado dessa passagem quando nós encaramos a vida de uma forma mais resignada, consciente na justiça de um Pai misericordioso que determina a nossa caminhada diante dessa vida. A questão 738 ainda, nós trouxemos aqui quando Kardec pergunta: Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha só a pergunta de Kardec para os espíritos. E o que é que os espíritos respondem? Sim. Entretanto, Deus já deu os meios de que nós progredíssemos pelo conhecimento do bem e do mal. Quais as consequências do bem e quais as consequências do mal? Como quem diz para nós, e você procurou, é como se a resposta dos espíritos superiores, não faltou oportunidade do Pai misericordioso em trazer propostas para que isso não fosse necessário. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Em outras palavras, castigá-lo nas nossas imperfeições
e de uma forma mais dolorosa fazer com que a gente sinta a nossa fragilidade, reconhecendo a lei de amor que rege o nosso universo. Nós seremos felizes ainda que não queiramos. Nós somos obrigados a ser felizes. Pelo bem ou pelo mal. Pelo bem, nós caminharemos. Pelo mal, nós somos arrastados por essas enxurradas, por esses flagelos que não nos deixará para trás. Isso é da bondade divina. Somos nós que escolhemos. Quando eu falo nós, não estamos falando nós, família, somos nós, humanidade, que escolhemos o caminho que deveríamos seguir. Dirá ainda numa entrevista de Valdo Franco, numa televisão, ele diz assim: no passado, ele vem refletir com a gente, de Valdo Franco, éramos populações caracterizadas pelo ódio. Hoje a gente não lembra disso. Mas saibam, na palavra de Divaldo, as humanidades que nós já vivenciamos, as reencarnações que nós já vivenciamos, quantas, quantas imprevivências estão arquivadas no espírito imortal de cada um de nós, diante de centenas, que a literatura espírita vem falar, de centenas de encarnações que nós já vivenciamos. Porque a gente está olhando a nossa vida agora. Mas se a gente bem lembrasse que nós já vivenciamos centenas de encarnações, quantos débitos contraídos, por que essa pressa do Pai misericordioso agora conosco? Não é por causa desta encarnação, mas pelas diversas oportunidades que nos fora dado e nós, humanidade, não aproveitamos. Pela perversidade, dirá ainda Divaldo, e muitas vezes invadimos cidades com armas de destruição, incendiando povoados e colheitas. Devido a isso, geramos os karmas individuais e os karmas coletivos. Divaldo Franco, trazendo a contribuição dele para nós, para a gente refletir que o que passamos hoje não é do berço para agora, mas das centenas de milênios de anos que nós já existimos diante dessa caminhada para Deus. O livro Transição Planetária, que a gente não pode esquecer de falar, ele vem trazer um capítulo a respeito do tsunami, onde o Oceano Índico, abrangido por 11 países, 230 mil mortos. Dirá então Filomeno de Miranda, através da luminosidade da mediunidade de Valdo Franco, no livro Transição Planetária, onde ele diz assim: os turistas europeus escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo, a fim de desfrutarem das facilidades sexuais. Olha só. Assim, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade. Ele está falando do tsunami. Que este tsunami, do qual estamos falando, tem uma função purificadora, regeneradora, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor. Não é diferente dos nossos dias de hoje. Advertindo a humanidade para a fragilidade e a temporalidade da vida orgânica. Dizendo Filomeno de Miranda, aproveitemos, irmãos, esta encarnação, esta oportunidade
de aprimorarmos o nosso espírito imortal como uma dádiva divina que são as reencarnações. Do contrário, aqueles que não se ajustam, aqueles que não se aferirem às características de um mundo de regeneração, o qual a Terra está passando, nós correremos o risco de não mais voltar a esta Mãe Terra, a esta escola regeneradora dos nossos hábitos ruins, trazendo para nós o sentimento maior da vida e o mais sublime de todos eles, o sentimento de amor. Veja então, para a gente finalizar, o portanto, nós trouxemos dizendo assim, as grandes transformações, todas essas que nós citamos, e mais esta que nós estamos vivendo, enfim, não se darão em forma de destruição da vida. Como nós somos ainda imperfeitos, materialistas, nós olhamos para o corpo, mas os espíritos superiores, trabalhadores do destino do nosso planeta, ele olha para as mudanças do comportamento moral e emocional. Veja quanta diferença um olhar para o corpo que está indo e os espíritos superiores olhando a necessidade da transformação moral. Basta você assistir no jornal, você está vendo a humanidade se dando as mãos no mesmo barco, todos lutando a favor da vida. Nunca a Terra, eu não lembro, viveu tanta fraternidade. Não estou falando de um ponto, de um país, Brasil, mas de todos os países, inclusive aquelas potências maiores que alinhavavam uma guerra, uma terceira guerra mundial, estão agora se unindo, um ajudando ao outro. É deste comportamento moral, emocional, que nós estamos falando como uma lição consoladora da doutrina espírita. Portanto, os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, a paciência e a resignação ante a soberana vontade de Deus. Quando eu falei a questão de Jesus nos ensinando a subserviência a essas leis maiores, a paternidade divina, mostrando que a gente precisa compreender que esta transformação ela exige de nós o sacrifício, a dor, para que possamos continuar neste planeta buscando o nosso aprimoramento espiritual. Daí Jesus ter dito para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele trouxe a lição da cruz, dos nossos sacrifícios, dos nossos desencontros, das nossas aflições, com a finalidade de voltar à estrada que nos leva à plenitude, ao amor e, enfim, à felicidade que todos nós queremos. Boa noite, queridos. Um beijo no coração de cada um. Que Jesus esteja sempre nos assessorando, nos dando força para esse momento difícil. Até a próxima.